Conexão ADO com múltiplas tabelas. Eu já ensinei você aqui no canal a fazer uma consulta via ADO. Se você não acompanhou essa aula, para que você assista esta aula aqui, é importante que você saiba fazer essa conexão via ADO, porque eu não vou entrar nos detalhes da conexão igual eu fiz naquela aula, tá? A ideia desta aula aqui é nós combinarmos múltiplas tabelas em uma única tabela, tá legal? É isso que nós faremos aqui nesta aula. A aula que eu ensinei, o ADO, está aí no canto direito superior da tela, tá aí o link. Se você não assistiu, assiste lá rapidinho e volta aqui para que nós possamos dar continuidade, nesse ensinamento sobre o ADO e aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento. Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, o meu nome é Marcos Rodelo, aqui do canal Excel Online Brasil, e toda semana eu trago muito conhecimento de qualidade para acrescentar, somar aos seus projetos, às suas automações. Já chega deixando então um super like aqui nessa aula, se inscreve no canal, marca aí o sininho para receber todas as notificações. Toda semana tem muito conhecimento, muita coisa bacana para acrescentar aí nos seus projetos. Eu trouxe então, tal qual da aula onde eu ensinei o ADO, Aqui no canal eu já falei com você sobre como funciona uma conexão em ADO, para você consultar arquivos de uma outra pasta de trabalho, Sendo que isso pode ser utilizado também para consultar em arquivos de texto, arquivos CSV, arquivos de Access ou propriamente um banco de dados, um MySQL, um SQL Server também funciona. Eu ensinei para você já também como fazer uma consulta ADO para alimentar um combo box no user form, ok? Então você vai alimentar um combo box com uma lista, uma base de dados externa. Se você não viu, vou deixar aí também no canto direito superior da tela para que você possa verificar. E nesta aula então eu trouxe esses dois arquivos aqui, o base de dados e o consulta dados, onde vou abrir aqui o base de dados, onde eu tenho aqui 4 abas. Olha só, a aba faturamento, com as colunas aqui de nota fiscal, tipo de venda, data, série, nota cancelada, código de cliente, código de produto e a quantidade comercializada. E tenho aqui também a tabela clientes, a tabela produtos, a tabela unidades. Então acontece o seguinte, a minha base aqui de faturamento ela é muito crua. Eu não tenho aqui dados sobre o cliente, descrições aqui do produto, falta um monte de informação. E essas informações se encontram aqui, nessas outras abas. Então a minha ideia, eu quero combinar essas 4 abas em uma só, integrar isso aqui. Marcos, não seria um caso de um PROC-V? Sim, pode ser atingido através de vários PROC-Vs, Vou inserir aqui as colunas e fazendo PROC-Vs. Porém, eu não quero trabalhar com PROC-Vs, eu quero deixar isso aqui automático. Eu quero fazer uma consulta já, combinar essas informações. Então, aqui no outro arquivo, o arquivo consulta dados, eu vou então consultar essas informações. Elas estão externas, eu vou consultar. Vamos usar links? Não, vamos usar o ADO, tá? Uma consulta ADO. Aqui então eu vou trazer para essa planilha os dados combinados, tudo bem? Eu vou criar aqui uma outra planilha, vou adicionar aqui uma aba, só para deixar mais fácil aqui essa consulta. Eu não quero ter que ficar olhando para esse arquivo de base de dados constantemente. Então, faturamento, vou colocar aqui, faturamento, é uma planilha que possui, quantas linhas eu tenho aqui? 73.535, é bastante coisa, em 73.535. Vou deixar aqui já com o formato aqui de número e centralizado. Pronto. E as colunas que eu tenho aqui em faturamento são essas aqui, Esses são os campos que eu tenho em faturamento. Pois bem, abaixo eu vou trazer clientes. A minha tabela de clientes, ela possui 36 linhas, e as colunas são essas aqui, São 5 colunas. Eu vou colocar aqui ao lado as colunas. Depois, produtos. Vou deixar aqui. Quantas linhas eu tenho? Eu tenho aqui 45 linhas, ok? 45 linhas. E
as colunas que eu tenho são essas aqui, tá? Esse processo que eu estou fazendo, ele não é obrigatório, é só para ficar mais fácil e mais didático, né? Fica mais fácil eu te explicar e mostrar como funciona, tendo essa informação já lá onde eu vou fazer as consultas, tudo bem? Então, eu vou trazer aqui, ó, unidades. Eu tenho aqui 6 unidades e as colunas são essas duas aqui. Pois bem, agora eu posso fechar, eu vou fechar aqui a minha base de dados, tudo bem? Vou fechar ela. Não fiz nenhuma alteração nela, né? Só fechei e deixei aberto aqui só o meu arquivo de consulta. O meu arquivo de consulta, ele já tem o código, a estrutura pronta, né? Não a query, mas a estrutura pronta da consulta. Então eu vou pressionar aqui Alt F11, eu tenho aqui o módulo 1, onde eu tenho essa macro, né? O teste ADO Excel, que é justamente o que eu ensinei naquela aula sobre ADO, exatamente esse código aqui, tá? Então não tem nada mais para acrescentar, é exatamente isso que eu já ensinei, que seria um pré-requisito para poder assistir essa aula, tá? Isso aqui é um passo adiante, nós vamos aprofundar mais o conceito. Então, por exemplo, se eu quero consultar alguma coisa daquela aba de faturamento, eu faço isso aqui, ó. Essa é a minha query, select tudo, né, o asterisco, from, abro colchetes, faturamento, lembrando que o nome da tabela sempre termina com um cifrão e fecha o colchetes. Pronto, essa aqui é a minha consulta, para eu buscar tudo que eu tenho na tabela de faturamento. Vamos testar? F5, olha aqui, já trouxe, né? Quantos dados tem aqui? Será que vai bater? Deixa eu conferir aqui, ó. 73535, se eu vier aqui em planilha, 73535, perfeito, está batendo certinho e ele trouxe muito rápido pela quantidade de registros, né? Vamos ver se ele traz aqui também clientes, F5, trouxe aqui, ó, clientes, 36 linhas, bateu aqui, ó, 36. Vamos ver produtos. Estou repassando aqui tabela a tabela para que você veja que é possível consultar todas elas. Eu tenho acesso a todas elas aqui. Unidades, deixa eu testar aqui então, F5, unidades, temos 6 unidades, ok, perfeito, bateu. Bom, então está funcionando, né, a consulta de cada uma das abas. A ideia então é fazer uma combinação. Bom, vou trazer para cá os dados de faturamento, mas antes disso eu vou quebrar esse meu texto aqui, porque essa query, essa consulta, ela vai ficar extensa, tudo bem? Vai se prolongar muito aqui à direita. Eu não quero ter que usar um espaço tão longo aqui do meu monitor, né? Porque fica ruim para você visualizar aí também. Então eu vou trazer ela aqui para baixo, olha só. Vou falar para ele que STR/SQL é igual a STR/SQL que concatena com o que eu for acrescentar daqui para frente. Então ele vai trazer isso para cá e vai começar a unir, encaixar ao lado um texto do lado do outro. O from eu já vou trazer aqui para baixo, tá? Esse from aqui eu vou trazer aqui para baixo, vou deixar aqui em cima só o select. Por quê? Porque esse select vai ficar extenso, tudo bem? Quando eu trago aqui faturamento, ele traz então todas as colunas e a nossa ideia é que ele possa completar isso aqui, trazendo mais informações sobre produtos, sobre clientes, né? Deixa eu fazer caber melhor um pouco aqui na tela. Pronto. Então eu quero trazer mais informações aqui para essa base de faturamento. Então, para isso, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou dar um apelido à minha tabela faturamento. Ao invés de toda hora ter que falar faturamento, eu vou chamá-la de A. A letra A é o apelido, né? É o alias da tabela da aba faturamento, tudo bem? E eu vou começar a mencionar aqui os campos. Marcos, mas você não quer todos os campos? Eu quero. Mas como eu quero trazer outros campos de outras tabelas, então agora é a hora de ser específico. Eu preciso especificar exatamente os campos que eu quero que compõem aqui esta consulta. Então, a NF é a primeira coluna aqui, né?
A, tipo venda, tá? Você vai colocar a letra A e um ponto. Isso aqui quer dizer que eu quero a coluna NF da tabela A. Quem é a tabela A? Faturamento, tudo bem? Depois, vírgula, A, data. Marcos, você está brincando que eu vou ter que fazer coluna por coluna. Olha, neste caso aqui eu tenho apenas 8 colunas, até que é pouca coisa. Mas, se você no seu dia a dia tem tabelas aí com 40 colunas, com 80 colunas, eu já vi tabelas com quase 400 colunas. Isso pode acontecer. Então, é interessante você fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui minhas colunas, tá? É uma dica, não é obrigatório, tá? Se você não quer digitar aqui um por um, pode fazer isso aqui, ó. Eu vou copiar o cabeçalho, vou colocar um transpor aqui, ó. Vou colar transpondo, pronto, verticalizei ele. E aqui eu vou fazer então um igual, aspas, a ponto, fecho aspas, concateno, né? Que é o e-comercial, e coloco aqui o nome da coluna. Então, olha só, já trouxe para cá com a letra A ao lado, né? A ponto. Marcos, e agora para ficar no jeito que eu já colocar aqui no meu select? Nós vamos trabalhar então aqui com a função igual unir texto. Unir texto. Qual que é o meu delimitador? É a vírgula. Eu vou colocar aqui uma aspas, vírgula, espaço. Vou colocar já um espacinho que fica melhor, agrada mais aos olhos, né? Não fica aquele monte de coisa acumulada. Ponto e vírgula. Segundo argumento, ignorar células vazias. Bom, no meu intervalo aqui eu não tenho nenhuma célula vazia, então tanto faz. Se vai incluir, se vai ignorar. Vou deixar aqui como verdadeiro mesmo. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo que eu quero fazer essa união? Vou selecionar aqui o intervalo de K4 a K11, que é onde eu coloquei aqui o nome das colunas. Fechei parênteses. Pronto, ó. Tá prontinho a nossa sentença. Eu vou copiar, vou colar como valores aqui embaixo, ó. Seleciono Ctrl C. Venho aqui então e vou substituir aqui, ó, já trago todas as minhas colunas de uma vez aqui, certo? Então, se você tem muitas colunas, vale a pena você fazer um processo desse aqui para acelerar, né, para ganhar mais tempo na hora de montar a sua query. Bom, trouxe aqui todas as colunas. Se eu faço uma consulta agora, vai exibir exatamente isso aqui. Ó, deixa eu excluir, porque senão vai parecer que é a mesma coisa, né? Ó, F5. Trouxe exatamente os mesmos dados, exatamente a mesma quantidade, 73.535, tudo certinho. Pois bem, primeira tabela que eu vou fazer a união, né? Quando eu falo união, nós vamos fazer aqui o famoso join. Especificamente faremos o inner join, tá? Existe o left join, o right join, o cross join, tem vários tipos de joins, ok? Que nós veremos em outras aulas. Especificamente nesta aula, nós falaremos sobre o inner join. Ok, aqui para baixo então, eu vou começar mais uma sentença aqui para fazer união. Eu estou evitando que fique uma string muito longa, né? Assim, na horizontal, então eu estou verticalizando ela para poder bater o olho e já enxergar todo o processo. Então, STR/SQL vai fazer a união novamente e aqui nós vamos fazer o nosso join. Primeiro, vou usar aqui a tabela clientes, tá? Então eu vou levar para lá a informação. Código cliente já tem, né? Ela já aparece aqui, né? Razão, código de filial, cidade e UF. Então aqui eu vou fazer o inner join com a tabela. Opa, faltou abrir o colchetes. Com a tabela clientes, cifrão. Fecho colchetes e o nome da minha tabela clientes, né, o alias, vai ser B. Então, o faturamento é A, clientes é B. E o que eles têm em comum? Como que eu consigo fazer essas duas tabelas conversarem, né, faturamento e clientes? Elas têm que ter alguma coisa em comum para isso acontecer. E o que eu tenho... Opa, bati no microfone aqui, perdão. E o que elas têm em comum é isso aqui, ó. É o código de cliente. É isso aqui que vai permitir uma amarração de uma tabela com a outra. Então, aqui, on A codecli igual a B codecli. É isso. Acabei de fazer uma amarração, né, da tabela faturamento com a tabela clientes. Agora eu preciso especificar os campos que eu quero da tabela de cliente. Quais são os campos que eu tenho aqui, ó?
Razão, código filial, cidade, UF. Então, o código CLI está aqui, eu vou trazer ele aqui ao lado, ó, vamos lá. B, razão, B, código fio, B, cidade e B, ponto UF. Tá vendo que ele já começou a ficar mais comprido de novo aqui, né? Eu vou então criar mais uma união aqui embaixo. Ó, vou criar mais uma união e vou trazer dos dados de cliente para frente. Então, a partir do A, código CLI, ó, da vírgula, eu vou pegar esse cara aqui, Ctrl X, que é o recortar, recortei, venho aqui embaixo e colo, Ctrl V. Então, a minha query começa aqui, né? E ela vai descendo, vai fazendo uma união, tudo bem? Vai pegar aqui os dados da tabela A e aqui da tabela B ele vai pegar razão, código filial, cidade, UF. E depois ele volta a pegar os dados da tabela A. Vamos testar isso aqui então? Vamos testar isso aqui então. Aqui em consulta, ele precisa trazer 1, 2, 3, 4 colunas a mais, né? Vamos fazer essa consulta. Então, vou pressionar aqui F5. Uau, aí está, ó. Razão, né, o nome da empresa, o código da filial, tá aqui, cidade, UF, tudo certinho. Mas será que a quantidade de linhas ainda está batendo? Vamos ver aqui, ó. 73.535, perfeito, bate exatamente com o que está aqui, tá? Marcos, sempre vai bater? Não, tá? Depende muito. Isso aqui só está dando certo porque todos os produtos, né, os códigos de produtos que eu tenho aqui na minha base de faturamento, eu também tenho eles no meu cadastro de produto, né? E vice-versa. Então, tudo que tem aqui também. Então, ele consegue fazer uma correspondência perfeita. Caso não encontrasse, aí sim nós teríamos que repensar isso aqui, modificar, talvez fazer tipos de joins diferentes, tudo bem? Nessa aula nós vamos trabalhar com inner joins perfeitos, onde tudo existe em tudo, tá legal? Bom, funcionou aqui a união da tabela faturamento com a tabela clientes. Agora nós precisamos incluir na brincadeira produtos, né? Então faturamento já foi, cliente já foi, falta aqui produto. Produto tem que também trazer as informações de produto, de linha de produto e a descrição do produto, que nós não temos isso aqui. Só aparece para mim o código. Então, eu vou pegar aqui, como que ele vai comunicar, né? Na tabela clientes não tem o código de produto. Ah, tá aqui, ó. Na tabela de faturamento, eu tenho uma forma de comunicação. As duas possuem código de produto. E isso aqui é que eu preciso para fazer o meu join. Então, eu venho aqui. Na próxima linha, eu vou criar mais uma união aqui. E vamos fazer inner join produtos cifrão, fechei colchetes, C. O apelido então de produto será a letra C. A forma deles se comunicarem é A, COD PRO igual a B, aliás, igual a C, COD PRO. Tudo bem? Percebam então o seguinte, eu tenho duas tabelas aqui conversando com faturamento, tá legal? Olha só, no meu ON, aqui a tabela B conversa com a tabela A e aqui a tabela C conversa com a tabela A. Portanto, na hora de eu executar isso aqui, aliás, faltou trazer as colunas, né? Quais colunas que eu quero? É a coluna linha e a coluna descrição. Então, eu vou colocar isso, o código de produto está aqui. Eu vou colocar antes do produto, eu vou colocar a informação de linha, C, linha, e depois do código eu vou colocar a informação de descrição, C, descrição, vírgula. Então, ficou assim, ó. C, linha, código do produto, descrição. Na hora de eu executar isso aqui, olha o que vai acontecer. F5, erro de sintaxe, operador faltando na expressão de consulta, A, code click, inner join, produto, C, on, A, code pro, C, code pro. O que está acontecendo aqui? Quando você faz um join aqui no Excel, ele vai usar a mesma estrutura que seria de se fazer um join no Access, tá legal? Numa query do Access. Portanto, se eu tenho duas tabelas conversando com a tabela faturamento, eu preciso aqui isolar com parênteses essas comunicações.
para ele saber, ele conseguir separar esses joins, tudo bem? Então assim, o join com clientes, ele começa aqui em faturamento, então aqui eu vou abrir um parênteses, abrir parênteses e vou fechar ele aqui depois do meu on, né? Fechei aqui. Então o join de faturamento com clientes, ele começa aqui e terminou aqui, certo? E o join de produtos, ele começa aqui também antes de faturamento e ele termina aqui, ó, depois do on, né, da comparação aqui do teste lógico de produtos. Dessa forma, então, ele vai conseguir entender o que eu estou querendo falar, entendeu? Ele vai conseguir fazer o join com clientes e com produtos. Se você for trabalhar com bancos de dados diretamente, né, com MySQL, com SQL Server, você não vai precisar colocar esses parênteses aqui, né? Eu acho bem chatinho aqui essa parte desses parênteses aqui dentro do Excel, né, ou no Access, mas é necessário. Para fazer aqui precisa. Se você for fazer direto no SQL Server, você pode fazer sem os parênteses, que ele consegue entender perfeitamente o que você está querendo passar para ele de ideia, tá legal? Vamos lá então, vou executar então esta macro, ele tem que trazer os dados de produto para cá. Só está trazendo o código até agora, F5. Agora sim, ó, tá aqui, ó, a linha de produtos, código e a descrição. Olha que belezinha. Tá trazendo tudo aqui, né? Vamos ver a quantidade de linhas. 73535, perfeito, está funcionando, que tá uma beleza isso aqui, né? Vamos lá então. Produtos, então, também já foi. Para fechar, então, essa união de tabelas, está faltando aqui as unidades, né? Justamente as filiais. São essas... é o nome da filial, certo? Marcos, mas eu não tenho código de filial aqui no faturamento. Realmente nós não temos. Mas nós temos ele aqui em clientes e nós já temos essa informação aqui na base. Ó, ele já traz para cá o codefil, certo? Então, o codefil, ele vai conversar, ó, entre esses dois aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, um azulzinho, tá bom. Codefil. Unidades com clientes. Essa que vai ser a conversa. Então, eu vou colocar mais uma união aqui. Por quê? Porque isso aqui organiza os dados, tá vendo? Eu estou colocando um inner join por linha, porque depois, se der algum problema, fica muito mais fácil você analisar o seu código dessa forma. Tudo bem? Vamos lá então. Inner join unidades cifrão. Fechou. Colchetes de on. Agora não é a letra A, né? Porque é clientes com unidades. Então é B codefil igual a D.codefil. Eu não vou utilizar parênteses aqui, porque é a única comunicação de clientes com unidades, não é nada com o faturamento, né? Aquela hora tinha duas comunicações com o faturamento. E vou colocar aqui ao final, é sempre uma excelente prática, né? E é bom você ter esse hábito. Terminou sua sentença, terminou sua query, você coloca um ponto e vírgula no final. Tudo bem? Finalizei aqui, então vamos fazer esta consulta agora para ver se ele traz unidades. Onde eu vou colocar a unidade, né? O name field. Eu vou colocar ele aqui bem no comecinho. Primeira coluna que ele vai trazer vai ser a letra D, ponto, name, field, vírgula. Pronto. Venho aqui em consulta, ele tem que acrescentar então essa coluna bem aqui, né? Na coluna A. Vamos lá, F5. Será? Opa, tá aqui, ó, que belezinha. Já trouxe então aqui o nome das filiais todas, né? Trouxe aqui as empresas, cidade, UF, linha, descrição do produto, quantas linhas eu tenho aqui. Opa, ele errou aqui o formato, né? Aqui é número inteiro. Pronto. E aqui é data mesmo, perfeito. Quantas linhas eu tenho aqui? 73.535, perfeitinho. Agora sim, né, se você for fazer uma tabela dinâmica, né, for fazer um relatório, você já tem as informações aqui todas prontas, trazendo dados de um outro arquivo, ok? Então, esse arquivo mesmo ele pode estar sempre vazio, na hora da consulta que ele vai trazer, e já vai fazer essa união, essas toneladas de PROC-Vs, né? Só que nós fizemos o PROC-V de uma forma diferenciada, trabalhando com o Inner Join, que opera verdadeiros milagres aqui em consultas. Marcos,
Não seria mais fácil eu já ter tudo isso aqui junto do que trabalhar com essas tabelas todas separadas aqui? Na verdade, não. Pensa que essa tabela, ela vira um monstrengão aqui, certo? Enquanto que essas tabelas individualmente, elas acabam sendo mais leves. Mas a faturamento não tem várias colunas? Tem, mas se você for ver, o estado cru da tabela faturamento, ela não tem textos, né? Ela carrega basicamente números, são só valores. Então é um dado mais cru, ele acaba ficando mais leve. Então pensa aqui, por exemplo, quando eu pego unidades, ela tem 6 linhas. São 6 linhas, é uma tabelinha de unidades ali com a descrição da unidade, né? Ou até clientes, que pode ter uma razão social muito grande. Tem só 36 linhas ali com clientes. Quando eu faço o join e trago, você passa a ter então, né, 73.535 linhas com isso. Mas é para uma necessidade pontual, não é da forma que você vai armazenar isso sempre, é para um relatório. Né? O relatório, ele é uma face, ele é uma fatia da sua base de dados. Sua base de dados não tem que estar sempre pronta ali para o relatório. Você não vai fazer um relatório da base de dados. Você vai transformar essa informação e aí sim você vai gerar seus relatórios. Tudo bem? Então aqui, ó, este é o código, esses foram os joins que nós fizemos para poder fazer essa união e deixar essa tabela completona. Agora diz aí, deu certo? Funcionou? Te ajudei? Não é um conhecimento porreta de bom isso aqui? Olha, quando eu comecei a fazer meus primeiros joins, meu Deus do céu, foi apaixonante, assim, nós nos demos muito bem logo de cara, foi amor à primeira vista. Nossa, hoje eu não vivo um dia da minha vida sem fazer um join. Também não tenho um dia da minha vida sem fazer um PROC-V, mas enfim, isso também acontece, né? Olha só, se você gostou, já deixa então o seu super like aqui nessa aula. Ficou dúvida? Põe lá nos comentários, manda lá a pergunta que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar em responder você. Se inscreve no canal, marca aí o sininho para receber todas as notificações. Sempre trazemos muita informação bacana para você melhorar, aprimorar seu conhecimento, ficar realmente muito fera e principalmente automatizar, né? Vamos automatizar as coisas, porque aí você vai ganhar tempo e ainda assim vai ganhar precisão no resultado dos seus relatórios, né? Você, com um processo desse, você elimina muito os erros manuais, né? Quando você pega cada planilha, faz um PROC-V, a chance de ter um erro de digitação, né? Poxa, você fez um PROC-V ali e acrescentou uma coluna a mais, pronto, já não dá mais certo, dá erro de referência, dá erro de não conseguir encontrar a informação, enfim. Automatize seus projetos, é para isso que nós trazemos bastante informação aqui para vocês. Dá para fazer, tá? Você pensou, Marcos, será que dá? Dá. Se você começar a juntar nessa coxa de retalhos dos conhecimentos na sua cabeça, você consegue pavimentar todo um caminho para automatizar aí os seus processos. Tudo bem? Te vejo então na nossa próxima aula.